Torriense é ter orgulho, ter honra para vencer. Ser torriense de corpo e alma, noite e dia a torcer. Vestir a camisola, ninguém nos vai parar. É dia de vitória, Torriense vai ganhar. Somos nós, somos nós. Orgulho do Oeste, somos nós. Somos nós, somos nós. Orgulho do Oeste, somos nós. As bancadas a torcer. Boa tarde, estamos no centro do relevado do Campo Manuel Marques, em Torres Vedras, em mais uma emissão da Hora Azul Grená, sempre à sexta-feira, entre as 10 e as 11 da noite. Em direto no Facebook da ONFM, do Sport Clube União Torriense e do Torres Vedras Web, e também no YouTube do Sport Clube União Torriense e da ONFM. Os meus convidados de hoje têm muito a ver com a história do futebol português e também com a história do Torriense. E um desses momentos históricos do Torriense aconteceu há 21 anos atrás, em pleno Estádio das Antas. Comigo, como convidados, tenho o Carlos Simões, que é treinador adjunto do Sport Clube União Torriense, o Bruno Simão, jogador do plantel sénior do Torriense, e, por falar em história, o Cláudio Oeiras, que é um ex-jogador do Torriense e é ele que está ligado, o autor do golo, desse célebre golo ao Futebol Clube do Porto, que valeu a eliminação da equipa da casa do Futebol Clube do Porto na altura, e um dia de festa para Torres Vedras inesquecível. O Cláudio, este é um dia que jamais te sairá da memória. Sim, antes de mais agradecer o convite pela participar no programa. O dia da nossa vitória contra o Porto há de ficar na memória de toda a equipa que estava presente, da cidade de Torres, e a nível nacional. Isto marcou a nível nacional. Nós abrimos o telejornal com uma notícia do Torriense que eliminou o Porto, portanto há de ficar sempre marcado pela positiva. Bruno, já falamos da tua carreira, que também é longa e cheia de sucessos. Tu lembras alguma vez, te lembras na tua adolescência desta eliminação do Torriense ao Futebol Clube do Porto? Lembro-me perfeitamente, aliás, tive a oportunidade de comentar breves instantes antes de vir para aqui e agradeço também o convite. Lembro perfeitamente desse golo, lembro-me, foi muito falado, lembro como ele acabou de dizer, abrir o telejornal com essa notícia, e passo a dizer que fiquei muito agradado pela eliminação do Porto. Estavas no Benfica nessa altura, na formação? Estava, não posso esconder, mas lembro perfeitamente desse dia, lembro perfeitamente desse momento. Não tinha na altura como fazer, mas aproveito agora, passado estes anos, 21 anos, para dar os parabéns ao Cláudio pelo golo e pelo grande feito. Mr. Carlos Simões, recorda-se deste episódio, deste feito? Recordo, eu primeiro agradecer também o convite. Depois estes momentos são momentos que nos ficam sempre na memória, porque nos faz acreditar que equipas mais pequeninas, né, nós que começamos a trabalhar e temos a perspectiva sempre de chegar lá em cima, acreditar que existe qualidade e que equipas mais humildes podem ter sucesso, e é uma forma também de mostrar ao país, e foi o que aconteceu, mostrar ao país que existe qualidade também em níveis mais inferiores. Mas recordo também, como ao Simão, acho que são estes momentos que ficam sempre na memória, que são momentos muito diferentes do que costuma acontecer, e desde a minha infância que eu sigo, me lembro-me ainda de ver o Torriense ir jogar ao estádio, o antigo estádio de Alvalade, e são estes momentos, por serem diferentes, por serem poucos, mas que nos ficam na memória, sim. Cláudio, que recordações é que tens do dia? Como é que começa este dia frente ao Futebol Clube do Porto? Vocês fizeram estágio, não é? Sim. E como é que começou este dia? O que é que aconteceu até chegarem à altura do jogo? Isto é assim, nós como equipa, ou o Torriense como equipa de segunda divisão, quando tem, posso dizer, a sorte
de jogar contra um clube com uma dimensão do Porto, ou do Benfica, ou do Sporting, acaba sempre para nós, e eu na altura tinha 20 anos, acaba por ser, vá lá, isto é uma montra para um jogador jogar contra, porque o campeonato na altura, a segunda divisão, não tem a visibilidade que um jogo da taça pode ter. E para nós, obviamente, é sempre uma enorme alegria e jogar contra um clube dessa dimensão. Depois, o clube convocou todos os jogadores, nós fizemos estágio, fomos todos para... ficámos lá e acordámos, normal, temos sempre aquele nervoso miudinho, mas era um jogo onde não tínhamos nenhum tipo de pressão, era um jogo para desfrutar. Se calhar se perguntasse a alguém se acreditava que nós ganhássemos o jogo, se calhar ninguém lhe ia dizer que sim, mas nós quando entramos no campo esquecemos tudo e jogamos para ganhar. O que é que vos disse o Mr. Brandão na palestra antes do jogo? Obviamente montou a equipa para defensivamente estarmos bem, para partirmos talvez em contra-ataque conseguirmos chegar à baliza adversária, porque é normal, não é? Um clube de segunda divisão a jogar contra o Porto não vai lá jogar aberto da mesma forma como jogávamos num clube no campeonato, mas montámos obviamente um sistema defensivo, e depois com o passar do jogo o Porto não teve muitas chances de golo, nós devagarinho conseguíamos criar algum perigo e até que conseguimos lá chegar e finalizar. E acabou por ser uma vitória histórica. Sim. Quando é que acreditaste que ias sair dali com a vitória? Antes do golo ou só depois do golo? Alguma fase durante o jogo, mesmo no segundo tempo, antes de marcar o golo? O golo foi marcado aos 82 minutos. 86. 86? Sim. Portanto, aqueles últimos minutos pareciam uma eternidade. Aquilo parece nunca mais acabava. Exatamente. Honestamente, só acreditei quando o árbitro apitou. Porquê? Porque o golo foi aos 86, mas não sei quantos minutos deram de desconto, talvez 4 minutos, na altura não se levantava a placa, não sei quantos minutos foram, mas vá lá, jogámos ali 10 minutos a ganhar 1-0, que aquilo parecia uma hora, aquilo o tempo não passava. Obviamente eles depois arriscaram tudo e era bolas na área, onde nós nos defendemos bem. E depois do árbitro apitar, aí pronto, acreditámos e foi uma festa enorme. Essa imagem não te deve sair da cabeça. Descreve-me o golo e a sensação que tens depois de o marcar. Ou seja, a sensação de marcar um golo há de ser sempre satisfatória. Sim, mas claro, naquelas condições acho que a satisfação é um bocadinho superior, não? Obviamente, lembro-me perfeitamente da jogada, do golo, e nunca me vai mais sair da memória. Mas o Baldeia tinha entrado há segundos atrás, foi um lançamento, pegou na bola, passou pelo defesa, cruzou. Eu como avançado tive a sorte de perceber o lance antes e então consegui ganhar a frente tanto do defesa como do guarda-redes e apareci ao primeiro posto e finalizei. Bruno, tens uma carreira que se pode dizer de sucesso no futebol, porque os clubes que representaste e também a carreira que tiveste ao longo de já longa carreira, porque tens 34 anos, certo? Certo. Estás satisfeito com aquilo que conseguiste no futebol? Estou. Orgulho-me bastante da carreira que consegui, que construí. Não são frases feitas, a verdade é esta, ninguém me deu nada, trabalhei para alcançar, alcancei coisas bonitas, conquistei títulos. Hoje em dia é estranho, isto passa rápido, quem está no futebol sabe, isto é o momento e isto passa muito rápido. Hoje em dia eu estou a acabar e dou conselhos aos mais novos, falo um bocadinho da minha experiência, da minha carreira, mas orgulho-me imenso. Passei em vários países, em vários campeonatos, consegui estar presente em competições europeias. Comecei bem de pequenino, com 8 anos. Sim, era por aí. A tua história do futebol começa muito cedo e tu não nasceste em Portugal, ou nasceste? Não, eu nasci em França, vim para Portugal e vou para o Benfica, clube do meu coração. Através de um recorte de jornal que a minha mãe um dia chegou-se ao pé de mim, eu bem tenrinho, com 8 anos, e diz-me: Bruno, a mamãe tem aqui, viu isto no jornal, tu queres ir à experiência ao Benfica, estão a pedir captações, e eu sem hesitar, quero. Eu já era do Benfica de berço, então aqui para mim... Depois das captações ficaste logo lá? Fiquei logo lá, e a partir daí começou a jornada.
os tempos e os momentos de futebol juvenil são fantásticos, é de se aproveitar. E eu tive desde cedo uma carreira bonita, passei em bons clubes que me fizeram crescer enquanto jogador e enquanto homem, principalmente o Benfica, mas depois estive no Belenenses também, ao qual estou muito grato. Aliás, foi a partir daí que comecei a integrar os plantéis da Seleção Nacional, a partir do Sub-17, onde faço campeonatos da Europa. E foi bonito, não, está a ser bonito, porque para já ainda tenho aqui, pelo menos esta época, para fazer e para ajudar, espero eu, a conquistar os objetivos deste clube que merece. Portanto, a carreira não foi bonita, está a ser. Difícil a formação num clube grande, naquele que para muitos, se calhar, é provavelmente o maior clube de Portugal, o Benfica. Foi difícil este período de formação? Não posso dizer que tenha sido difícil, eu desfrutei de todos os momentos, é um orgulho enorme para mim, era um orgulho enorme vestir aquela camisola, aquele símbolo. Eu tive o prazer também de ser treinado por grandes nomes do Benfica, como Chalana, Louso, Basto Lopes, Rui Rodrigues. Momentos marcantes, jamais esquecerei. E não considero que tenha sido difícil, era mesmo um orgulho, um prazer todos os dias o ir treinar, o ir jogar, o ir para o campo, nos pelados de antigamente. Foi um prazer e era um prazer estar entre os melhores, porque ali estávamos entre os melhores. Eu lembro na altura, quando comecei, essas captações nós éramos imensos e toda a gente quer jogar num Benfica, toda a gente quer jogar num clube grande. E eu consegui isso e, uma vez mais digo, difícil não, um prazer, uma conquista, jogar e servir aquele clube. Mr. Carlos Simões, boa tarde. É o braço direito de Luís Loureiro, mas pegando ali um pouco na formação, é o sonho que alimenta a vida dos jovens que tentam chegar ao futebol sénior. Tem muita experiência também neste contexto. Sim, tenho alguma. Sim, neste momento o futebol e os jogadores que andam lá em cima são um bocadinho o espelho, né? E a imagem de herói e de exemplo que as crianças procuram. É difícil, enquanto treinador, gerir expectativas, porque não só crianças, mas muitas vezes os pais também entram na parte da formação com expectativas já muito elevadas, de querer ser já Cristiano Ronaldo, Messi, e às vezes não é fácil gerir esse tipo de atitudes e comportamentos. Mas acho que nós, enquanto treinadores, o futebol sénior dá-nos outras coisas, mas enquanto treinadores, enquanto formadores, enquanto pedagogos, acho que é muito, muito positivo e dá-nos muita alegria trabalhar com crianças e fazê-los crescer, não só como o Simão disse, não só como jogadores, mas acima de tudo, e acho que esse tem que ser o primeiro pilar, como homens. Acho que isso é fundamental e é preciso ter atenção e é preciso ter cuidado, mas é uma coisa que nos dá muita satisfação também. Cláudio Oeiras, e depois seguiu-se a viagem para Torres Vedras. Portanto, nós vamos andando aqui à volta, vamos falando de vários assuntos, mas vamos seguindo esta ordem. Portanto, acabamos no golo, na vitória e a viagem para Torres Vedras. Eu tive o prazer de ter estado dentro do autocarro a fazer reportagem. Isto parece que foi ontem, mas já passaram 21 anos. Esperavas encontrar, para além da viagem, que deve ter sido em festa, e que foi em festa porque eu posso confirmar, esperavas esta recepção aqui em Torres Vedras em pleno Carnaval? Não esperava. Aliás, nós íamos no autocarro e tu lembras-te disso, e o pessoal estava a dizer que em Torres Vedras estava cheio de pessoas à nossa espera, e nós até pensávamos que era brincadeira, não acreditámos. Já era 1 da manhã, talvez, já não me recordo bem, mas já era de noite feita já. E o que é certo é que na saída da autoestrada, entre duas polícias, duas motas com polícias, para abrir estrada para nós passarmos. E chegámos aqui em Torres e completamente cheio, a dar em direto em todos os canais de televisão. E foi uma festa fantástica, aproveitando uma terça-feira de Carnaval, que toda a gente sabe que aqui em Torres é muito forte. O que é muito difícil, vocês tiraram o protagonismo aos reis do Carnaval. Sim, se calhar é muito difícil, obviamente. As pessoas de Torres Vedras vivem o Carnaval com muita intensidade.
Eu costumo dizer a brincar que as pessoas de Torres vivem para o Carnaval. E o que é certo é que também nos contaram quando foi o golo, o coro se parou. Muita gente também não acreditava, mas pronto, são momentos bonitos. Eu tenho de ti a imagem que és uma pessoa mais contida, mais reservada, mais pacato. Qual foi o mais efusivo? Quem foi o jogador mais efusivo nos festejos? Aquele que se manifestou mais e aquele que foi o mais recatado? É difícil. Num grupo há sempre os mais reservados, os mais brincalhões, não sei, naquele momento acho que foi global. Acho que foi uma festa global onde toda a gente exprimiu ali imensa alegria. É difícil dizer assim alguém que possa... se fosse há 2 anos atrás, onde nós subimos divisão aqui à segunda liga, eu diria que era o Nelson, o Nelson dentro do balneário, se calhar foi dos mais palhaços que eu apanhei, se calhar o mais efusivo, mas como ele não estava, tenho alguma dificuldade em dizer. Bruno, a tua carreira começa como futebolista sénior, começa no Belenenses, salvo erro, não é? Como futebolista sénior. Não, como futebolista sénior eu regresso ao Benfica após 3 anos, os últimos anos de formação no Belenenses, em que eu fazia parte do plantel sénior do Belenenses no meu primeiro ano de júnior, na altura ainda com Marinho Pérez, apanhei bastantes, Marinho Pérez, Manel José, Augusto Inácio, Bogicevic na altura, e eu regresso para o primeiro ano de sénior para o Benfica, para a equipa B do Benfica, na altura ainda de 3ª divisão. Este é um clique que passa a fazer toda a diferença no futebol, ou seja, sentires que vais receber o teu primeiro ordenado, como é que depois se passa para essa... até uma certa altura o futebol de formação é o gosto, ou seja, para se jogar futebol é preciso haver gosto e muita dedicação e muito profissionalismo e talento, mas quando se passa depois a profissional, como é que lidaste com essa situação? É como disseste bem, é um clique que se dá ali, mas eu honestamente acho, na altura, e uma vez mais contente e maravilhado por estar a servir uma vez mais após 4 anos, porque antes do Belenenses tinha estado no Estoril também, 4 anos afastado do Benfica, eu volto ao Benfica, e não me apercebi-me quando recebi o primeiro ordenado, na altura eu recebia 1.500 euros, era o meu ordenado no primeiro ano de sénior do Benfica, eu lembro perfeitamente que para mim aquilo, já recebo algum dinheiro, isto miúdo, ainda primeiro ano de sénior, ainda assim, somos miúdos e não somos, que eu costumo dizer hoje em dia, já tenho essa percepção e... São obrigados a crescer rapidamente ou não? Porque realmente é completamente diferente, enquanto estamos no futebol de formação, iniciados, juvenis, júniores, desfrutamos de uma coisa que depois nos séniores, eu posso dizer até que ainda no Belenenses, eu lembro perfeitamente há um dia que eu vou super triste para casa, porque eu estava aí num plantel de excelência na altura, com Neca, Rui Borges, Verona, Tuque, Filgueira, Wilson, em que eu achava e pensou que tinha qualidade, eu era capitão dos júniores do Belenenses, mas estava com a equipa sénior, e o primeiro treino que eu faço com uma equipa sénior do Belenenses, eu perdi praticamente, em 10 bolas eu perdi 11, porque eu quando recebia a bola, aquilo é uma realidade completamente diferente, e eu fui super triste para casa e pensei, eu não vou ser jogador, porque isto está muito à frente, muito acima de mim, mas é uma realidade completamente diferente, realmente é ali que se dá o passo para quem vai ser ou não jogador, porque até aos júniores é uma realidade, a partir dos séniores é outra realidade completamente diferente. Supostamente o clube que mais te marcou foi o Benfica até hoje. Assim, honestamente, não sei se posso dizer isso, porque o Benfica é o clube do meu coração. Não, sem dúvida, quem me conhece sabe perfeitamente que eu vivo o Benfica a fundo. Foi um orgulho imenso servir o Benfica, mas os melhores momentos da minha carreira enquanto formação são no Belenenses. É a partir daí que eu sou chamado a primeira vez para um lote de seleção nacional, no Sub-17 na altura, que tive o prazer de integrar o mesmo plantel que o nosso melhor do mundo para nós, o Cristiano. E aí é que eu tenho os melhores momentos e eu sou muito grato ao Belenenses, eu digo sempre é o meu segundo clube, o clube do coração, o Belenenses. Portanto, é um amor dividido entre o Benfica e o Belenenses. Quando chegaste à seleção e que estiveste com o Cristiano Ronaldo, hoje é fácil nós dizermos que realmente já pensaríamos que o Cristiano Ronaldo ia ser o melhor jogador do mundo.
Mas naquela altura vocês tinham essa percepção, sentiu que de certa forma ele poderia fazer ali, que já fazia a diferença nas camadas jovens, mas que poderia chegar a este patamar? Muito sinceramente, eu conheci o Cristiano quando ele veio para Lisboa com 12 anos e jogámos várias vezes um contra o outro, Benfica Sporting, e desde aí a diferença do Cristiano, muito franzinho, o Cristiano chegou a ser da minha altura, portanto, muito franzinho, mas uma irreverência, uma técnica apurada acima da média. E eu, mais tarde, este episódio passou-se no Jamor, num estágio de Seleção Nacional Sub-17, eu, o Cristiano e o Semedo, melhor amigo dele, que joga no Setúbal. Ele há um dia que equipamos e estávamos à espera que o Mister nos chamasse para o campo e ele diz: eu vou-vos dizer uma coisa, que aquele sotaque dele, aquela pronúncia dele madeirense, um dia vou ser o melhor jogador do mundo. Vocês escrevam isto. Isto hoje em dia vale o que vale, eu estou a falar, as pessoas podem pensar, pois agora é fácil, ele já foi tantas vezes, agora é fácil estar a dizer, mas isto é verídico. O que é que vocês pensaram na altura que ele disse isso? Eu nunca pensei, sei lá, naquela altura de miúdos, eu nunca pensei, ele um dia vai ser o melhor jogador do mundo. Que ele era um fora de série, que ele era acima dos outros todos, para nós, ali no nosso meio, era, com certeza, não havia dúvidas disso, e foi sempre aquilo que é hoje em dia. Ele foi sempre um profissional também acima da média, ele quis sempre mais, ele ia ao limite, em tudo, e não gostava de perder. Tenho o maior orgulho em ter feito parte da mesma equipa que ele, e ter privado com ele, porque sei aquilo que ele fez e continua a fazer para o êxito que ele tem. Mas alguma vez tiveste contacto com ele nestes últimos anos? Tive contacto com ele, agora depois de estar em Itália não. Foi a última vez, antes dele ir de sair, ele estava em Madrid, e ainda tive contacto, porque temos vários amigos em comum, da altura dele, da formação do Sporting, e tive o prazer de estar com ele em Lisboa. Nas vezes que ele vem a Lisboa tive esse prazer. Agora já não estou há algum tempo, mas continuamos, não há ligação, honestamente não nos mantemos em contacto diariamente, mas sempre que nos cruzamos tenho essa felicidade, porque é sempre um prazer enorme estar com ele, falamos e revivemos aqueles momentos de miúdos que tivemos. Carlos, falemos agora um pouco desta parte técnica que é a sua função, é adjunto de Luís Loureiro. Fala-me um pouco do seu percurso. Bem, o meu percurso começou há 17 anos atrás. Eu ainda estava na faculdade a tirar o curso de licenciatura de Ciências do Desporto e fui convidado por acaso para fazer parte da equipa de séniores do 1º de dezembro com o Mr. Arnaldo Teixeira, que agora trabalha com o Mr. Rui Vitória. Eu nunca tive a perspectiva de ser treinador de futebol. A minha ideia era sempre ser professor de Educação Física. E como estava ligado um bocadinho ao treino, fui convidado para essa função. Pronto, e aí o bichinho despertou. A competição, o trabalho nos séniores, o balneário. Eu nunca joguei futebol a nível federado, não tinha muito jeito, para ser muito sincero. Tenho 2 pés esquerdos. Se fossem como o do Simão, 2 pés esquerdos, possivelmente teria se calhar na primeira liga, mas para mim a escola esteve sempre em primeiro lugar. Pronto, e a partir daí do 1º de dezembro foi um bichinho que se foi criando, que foi crescendo. E desde então tenho andado segunda divisão B, terceira, segunda liga. E tenho a felicidade de há 5, 6 anos de levar o futebol como profissional. Pronto, já estive em França com o Mr. Luís Loureiro também, estive na China o ano passado na segunda liga. Uma experiência diferente. É uma experiência arrasadora, no sentido positivo. Foi uma sociedade culturalmente oposta à nossa. Muito bem recebido. Fui sozinho. Há muitos treinadores portugueses que saem daqui para a China, mas vão com 1 ou com 2 que treinadores. Valores destaca na sociedade? O respeito pelas pessoas, pelos mais velhos, a educação, os princípios de vida são um bocadinho diferentes dos portugueses, e acima de tudo o respeito. Pronto, uma cultura milenar, né, como nós conhecemos.
e que tem um princípio de vida que a mim me agrada muito. Pronto, mas eu fui sozinho, como estava a dizer, fui sozinho, e tudo é diferente, desde a comida, a forma de estar, pronto, não percebia metade do que eles diziam, obviamente, né, porque estava sozinho, mas foi... Metade já não é mau. Pois, metade. Mas já é disso, se fosse em Porque eles o inglês, metade em chinês, eles metade. muitas vezes tentavam falar em inglês e o inglês deles era complicado, nós percebermos, mas foi uma experiência que me fez crescer muito enquanto ser humano. Foi muito positivo. Pronto, e tem sido essa a minha vida, graças a Deus tenho sido sempre premiado por estar naquilo que eu mais gosto neste momento, que é o campo, é o treino, e sinto-me realizado por aquilo que já fiz, mas tenho perspectivas de fazer muito mais, como o Simão estava a dizer. Ele teve uma carreira feliz, eu tenho uma carreira feliz, mas também quero, como ele, que isto seja ainda mais forte. Passa Pronto. já por este ano pela subida aqui com o Torrense. Pronto, é isso, é essa... Este é um grande desafio. É um enorme desafio, mas, e pronto, falando em frases clichês, se fosse fácil não seria para nós, mas, exatamente, estariam cá outros, mas é um enorme desafio, e eu acho que este clube, pelas pessoas que estão no clube, e também pela cidade e pelas pessoas que gostam do Torriense, gostam da cidade, acho que este clube tem obrigatoriamente de subir de nível. Pronto, e é isso que nós estamos cá para tentar alcançar, pronto, com a ajuda de todos, obviamente. Cláudio, como é que vês o Torriense nos dias de hoje? Muito diferente daquele que era o teu Torriense há 20 anos atrás? São épocas diferentes. Até o próprio campeonato também acaba por ser diferente. Eu acho que este campeonato é injusto, com tantas equipas, e pode ficar em primeiro lugar e não subir. Não ponho justiça nisso. Enquanto na nossa altura era um campeonato, 3 séries, onde o vencedor subia a divisão direto, e acho que era muito mais justo. Relativamente ao clube, eu tenho uma paixão enorme por este clube. Na altura em que eu estive cá, passámos aqui bons momentos. Depois o clube acabou por ter momentos menos felizes, e penso que agora está a tentar vir ao de cima, está-se a tentar organizar e ajustar para que consiga ser, ou consiga ter a dimensão que o clube merece, e merece uma divisão acima pelo menos. E espero que este ano ou no próximo ano que consigam atingir esse objetivo. Têm pessoas competentes à frente, conheço a equipa técnica, gosto muito do Luís como treinador também, tem potencial, conhece muito bem esta divisão, tem jogadores com qualidade, e acredito que consigam atingir o objetivo. Este foi o clube que mudou a tua carreira, Cláudio? O facto daquele golo, daquele jogo, pelo menos em termos de notoriedade e de visibilidade, recordo-me de todos os programas de televisão que ocupaste nos dias seguintes, depois sais também para o Benfica, não é? Sim. Vais para o Benfica. Este foi o clube que mudou a tua vida? Este clube deu-me muita visibilidade a nível nacional. O golo contra o Porto, o jogo, a eliminação, deu-me essa visibilidade. Mas eu já tinha cá estado 2 anos antes, onde subimos à segunda liga, onde fui, não me deu a visibilidade nacional, mas eu fui convocado para ir à seleção nacional ao torneio de Toulon, na altura, e obviamente eu tive aqui momentos muito felizes, e podemos dizer que sim, mudou a minha vida, e tenho que agradecer o facto de ter jogado neste clube. Bruno, tens também experiências fora de portas no estrangeiro. Qual foi o clube que mais te marcou fora de Portugal? 2. Na Roménia, o Dinamo Bucareste, pela dimensão do clube, por aquilo que tudo que envolvia aquele clube, a cidade, os adeptos, aquele país, que tem uma paixão pelo futebol gigante, e eu adorei, e sempre disse, voltava agora, se tivesse oportunidade, porque realmente foi muito bom. E
e na Eslováquia, no Slovan Bratislava, por ter feito os jogos de pré-eliminação da Liga dos Campeões contra o Ajax, na altura que eu, há pouco mesmo no almoço, estava a comentar isso, que tive o prazer, foi mesmo um prazer, perdemos 5-0 em Amsterdão. Na altura era o Soares, o capitão da equipa do Ajax, e ele fez 4 golos, mas eu estava maravilhado a vê-lo jogar. Eu na altura também era miúdo, e mais por essa experiência de fazer competições europeias. Nunca consegui estar presente no grupo, mas fiz a pré-eliminatória tanto da Liga dos Campeões como da Liga Europa, depois com o Olympiacos. Portanto, reparto aí pela dimensão gigante que o Dinamo Bucareste tem, e por ter jogado em fases de qualificação da Liga Europa e Liga dos Campeões na altura. Não foi há muito tempo que tiveste um infortúnio que quase que terias que terminar a tua carreira de futebol. Como é que isso aconteceu e a recuperação, acredito, terá sido dolorosa? Esse infortúnio não só eu teria que abdicar da minha carreira e do desporto como da vida, porque eu tive, se é sabido, entre a vida e a morte. Eu tive 3 dias em coma após um acidente de moto, na altura que eu tinha trabalhado aqui com o Carlos Simões e com o comissário Luís Loureiro em França, e a meio do ano, em janeiro, eu volto para Portugal por questões familiares e venho. Então assinei com o Pinhal-Novense e faço uma semana e meia de treinos. Faço uma semana de treinos, faço o jogo, e na quarta-feira, na semana seguinte, tenho o acidente de moto, em que depois fiquei no hospital 3 dias, mais os cuidados intensivos. Tudo mais. Foi um momento mais crítico da minha vida, super doloroso, mas tive uma recuperação também milagrosa, em que, aliás, no hospital eu fui dado como inapto para a prática desportiva. Foi assim mesmo que na altura o doutor me disse, chegou ao pé de mim. Tive a oportunidade de dizer há pouco em brincadeira num programa também, ele era do Sporting, então queria-me chatear. Ele chegou ao pé de mim e disse-me: Simão, tens de estar preparado para o que eu te vou dizer. A tua vida toda foi desporto, futebol, mas a partir de hoje tens que esquecer isso, porque não vais poder praticar mais desporto. E eu na altura pouco mais mexia com a cabeça, não tinha força para nada, porque eu literalmente parti tudo do lado esquerdo, omoplatas, costelas, clavícula, pulmão, tudo. E eu só lhe fiz assim, a sério, e engoli o choro na altura, porque estava-me a gostar, porque isto é o meu sonho de menino. Como muitas crianças, o que é ser quando fores mais velho, jogador de futebol? E eu tinha atingido isso, mas não tinha oportunidade de me despedir do futebol. Então isso estava-me a gostar. A verdade é que nem 6 meses depois eu consegui voltar a treinar com uma equipa, na altura o Casa Pia, com o Mr. Ruben Amorim na altura, a treinar e a jogar, e lembro perfeitamente o primeiro jogo que faço oficial pelo Casa Pia, assim que acabou o jogo e perdemos em Lolé. Eu chorei, mas chorei de mãos levantadas, de alegria, de emoção, de conseguir. Fui eu que ganhei esta luta. Acredito, eu não me rendi. Terá sido um processo terrível de recuperação até chegar aí. Muito. Foi... Em que é que te agarraste para contrariar aquilo que o médico te transmitiu? Agarrei-me, passado muito tempo, eu tive um mês no hospital e depois mais um mês em casa, em que literalmente eu tinha que dormir num sofá, porque nem na cama eu conseguia estar, não me conseguia pousar, e eu só fazia estes movimentos durante um mês em casa. E há um dia que eu me tento levantar sozinho do sofá, sem ajuda, porque eu não podia nem sair do sofá, nem voltar sem ajuda. E há um dia que eu consigo fazer um movimento que não me tinha doído muito. Doeu, mas disse, não, vai dar. E quem me deu a força foi a minha filha, que eu tenho 13 anos. As mensagens que ela me passava, a primeira mensagem eu vi ainda no hospital, em que ela me diz: pai, eu já sei o que é que te aconteceu, a mãe já me disse, mas eu sei que tu és forte e tu vais ganhar. E aí disse, não, vou. E quando dou esse passo sem muita dor, foi tal e qual isto que eu disse para mim: não, eu vou à luta, eu vou ganhar. Eu sempre fui assim, eu vou ganhar, eu vou ganhar, não vou desistir, depois veremos. E passo a passo, com a ajuda de um fisioterapeuta na altura, o qual eu agradeço muito, a Bernardo Pinhal-Novense, pouco a pouco
consegui fazer os meus movimentos treinando em casa e fui ganhando cada vez mais força, até que me propus, não, vou tentar jogar outra vez. Muito bem, essa é se calhar a maior vitória que tens da vida, o facto de conseguires recuperar e estar hoje como profissional, continuares como profissional, a tua brilhante carreira. Tiveste também ao longo da tua carreira, não nos últimos tempos, porque a vida muda e a idade muda, um adversário que foi a noite porque eras alguém que gostava da noite, certo? Estava preparado. É verdade, mas é verdade. Para conseguir jogar sempre àquele nível a que cumprias, obviamente aquilo que te era pedido, mas quando se gosta muito da noite, o porquê? O que é que te fascina eu não na noite? sei, O que é que te fascinava? vou ter que perguntar aos meus pais, eu não sei de onde é que isto veio, mas sim, realmente é verdade, e eu também já tive a oportunidade de dizer que eu construí uma carreira bonita, mas tenho essa noção e todos aqueles que me acompanharam de perto, tanto amigos, colegas de profissão como familiares, sabem, e aliás o João Vilela no programa que fui, ele disse mesmo isto, sabes que podias ter ido muito mais longe. Eu tenho essa noção, podia realmente ter ido muito mais longe. A verdade é esta, e que sirva de exemplo, eu tenho um irmão mais novo e eu sempre lhe disse, ai de ti, a qualidade que tu tens um exemplo em casa, não faças o que eu fiz. Mas era o fascínio pela noite, sabe? O que é que te fascina na noite? O que é que te fascinava na noite, acima de tudo? As miúdas, provavelmente? O jogo de cintura, a dança, não, tudo. Deslumbrei-me, a verdade é que, como eu disse também, desde muito cedo, a partir dos meus 21 anos, eu comecei, digamos assim, a ganhar dinheiro quando faço o meu primeiro contrato na Roménia, fascinei-me, deslumbrei-me, o que é, e lá está, é aqui, eu tenho um exemplo muito próximo e ele, quando vir, ele vai se lembrar e vai se rir. O Ruben Amorim, padrinho da minha filha, somos os melhores amigos desde os 8 anos que começamos a jogar juntos no Benfica. E o Ruben passou grande parte da nossa infância e adolescência, até o último ano de júnior, em casa dos meus pais. E eu costumava brincar com ele e disse, tu vais-me fazer um buraco no sofá dos meus pais, porque eu queria só estar fora de casa, eu queria estar a jogar futebol até a hora de jantar, eu depois da noite eu já queria sair e eu dizia-lhe, olha, bora, vamos comigo, vamos com os meus amigos. E ele, não, fica aqui a ver televisão. Não. E foi aí que ele me ganhou a corrida, porque, e é isto que os miúdos e os jovens, quando dão, lá está a tal clique, dos júniores para os séniores, a partir daí tu tens de ter cabeça. Tens que ser guiado por alguém e eu não quis ser guiado por ninguém, quis ser guiado pela minha cabeça e que fui dando, a verdade é esta, não tenho problema nenhum em admitir que sirva de exemplo para aqueles que têm potencial. Eu fui dando tiros nos pés, mas aliado à qualidade que tinha, eu sei que tinha, consegui sempre ir construindo a minha carreira, mas podia ter ido muito mais longe, mas esse gosto enorme que eu tive pela noite não me permitiu ir para outros voos. Tenho uma mágoa para comigo grande, nunca representei nenhuma equipa na primeira divisão, na primeira liga em Portugal, e só não representei por culpa própria. Olha, tens um irmão também ao mais alto nível, vocês são uma fábrica de talentos em casa. Começou no meu pai, que nunca chegou em lado nenhum. mas teve o talento de fazer 2 filhos talentosos. Fez. Isso ele teve engenho para isso. Não, o futebol começou desde muito cedo. Agora, fora de brincadeiras, eu fui acompanhado do meu pai no futebol. A doença pelo Benfica, pai, a mãe, os tios, os avós, o Benfica. Sempre a ver futebol, eu fui acompanhando do meu pai, até que entro para o Benfica. O meu irmão vai para o Benfica porque ia ver todos os bons treinos com o meu pai e de miúdo. E há na altura um treinador, Paisana, que foi o meu treinador, era o José Moraes, e o Paisana veio o meu irmão no parque de estacionamento, isto ainda, claro, sabes, as instalações antigas, Campo 5, que eu treinava no pelado, mas e o meu irmão pequenininho, dá toques na bola, até que, eu sei lá, o Sr. Jorge, você não quer meter aqui o miúdo também, o mais pequeno aqui no Benfica? E pronto, é assim. Ele sempre me acompanhou, nós jogávamos, eu exigia muito dele enquanto miúdo, eu exigia muito do meu irmão também a jogar, e é assim, o gosto pelo futebol nasceu de berço, foi de berço que nós tivemos sempre gosto para o futebol, porque o meu pai nos incutiu isso, sempre futebol, à antiga, filhos, homens, jogador da bola. Eu também vou querer. E bem. Eu também vou querer. E bem, muito bem. Mr. Carlos, trabalhar com Luís Loureiro nos últimos anos, que projeto tem para este Torriense? A ambição
deste grupo e desta equipa técnica para esta temporada? Bem, o projeto é claro e não está às escondidas de ninguém, é colocar o Torriense na segunda liga. Esse é obviamente o objetivo. Tentar dentro daquilo que ainda falta esta época e trabalhamos diariamente para isso, colocar o clube nos 2 primeiros lugares, para depois disputar a fase de subida. Se infelizmente não conseguirmos isso, é tentar ajudar o clube a que para o ano possamos e obrigatoriamente colocar o Torriense na segunda liga, porque mais uma vez, e acho que pelo gosto que o Cláudio tem, que teve cá há muitos anos, e por aquilo que eu sinto que estou cá há 5 semanas, é um clube diferente. É um clube diferente e tem que obrigatoriamente estar num patamar diferente, porque este clube tem uma organização e tem um apoio atrás como muitos clubes da segunda liga não têm. E pá, não pode haver outra ideia senão criar um projeto de subida e chegar à segunda liga. Mas isto é um campeonato muito equilibrado. É um campeonato muito equilibrado e, como o Cláudio disse, infelizmente é um campeonato da mentira, porque são 72 equipas e em 72 equipas só sobem 2. Não sei a nível europeu se há algum campeonato assim, mas especialmente nesta série, onde nós vemos que as equipas que estão em último lugar conseguem ganhar aos primeiros lugares. Portanto, o vencedor desta série e desta divisão tem que ser claramente uma equipa muito consciente, muito madura, e acima de tudo tem que continuamente ter bons resultados. Não pode ter vitórias, derrotas, empates, vitórias. Tem que ser uma equipa que mantenha um trajeto sempre com bons resultados. Mas sim, é muito equilibrado. As equipas que sobem divisão neste campeonato têm que ser 2 equipas muito bem estruturadas, muito bem organizadas, e ter a estrelinha, porque no final há sempre que ter a estrelinha, como o Cláudio disse. As equipas que acabam em primeiro, e isto tem sido o historial nos últimos anos, há equipas que na fase de campeonato se destacam com 10 e 12 pontos dos segundos lugares, mas depois chegam à fase de apuramento e caem, como tem acontecido infelizmente com o Vizela nos últimos anos, como o Praense. Portanto, é um campeonato muito difícil. E como é que é trabalhar com o Luís Lourar? Eu sou suspeito, porque eu trabalho com ele há 4 anos, eu gosto muito. O Mr. Luís para mim é um líder, e acima de tudo dá-nos liberdade, enquanto os restantes elementos da equipa técnica, falo por mim e pelos outros, de podermos partilhar a nossa ideia, ou seja, nós não somos apenas treinadores adjuntos que metem pinos no campo. Portanto, acho que é um treinador que gosta de trabalhar em equipa. Portanto, é uma equipa técnica. Há treinadores que são eles que pensam, são eles que fazem, são eles que decidem. Não, o Mister ouve a nossa opinião, e para mim isso é essencial. Estão muitas vezes em desacordo ou não? Não estamos muitas vezes em desacordo. Estamos algumas vezes, mas eu acho que isso é benéfico. E aliás, o meu papel muitas vezes enquanto treinador adjunto é às vezes plantar outras ideias daquilo que ele tem, para podermos discutir. Discutimos algumas vezes, obviamente, nunca discutimos com essa forma de andar à pancada, mas sim, temos ideias, algumas, não são muitas, como eu digo, temos algumas ideias diferentes, e isso é bom, porque assim podemos discutir. Umas vezes, no fim, é sempre ele que decide, e isso acho que é o fundamental, mas dá-nos a abertura, dá-me a abertura para poder dar as minhas ideias, e às vezes até ver que a minha ideia não é certa. Pronto, isso também é importante.
Mas sim, é uma pessoa que E alguma vez já aconteceu ao contrário? Por exemplo, dar uma ideia durante o decorrer de um jogo e ele fazer a alteração que o Mister lhe sugeriu e essa alteração depois dar resultado? Sim, acontece algumas vezes. Sim, eu acho que isso é o positivo de ter pessoas. Assim, todos nós olhamos para a mesma coisa e às vezes vemos coisas diferentes, né? Sim, aconteceu algumas vezes. Acima de tudo, é percebermos que queremos todos o mesmo, que é ganhar o jogo. Pronto, e que a equipa seja melhor e que os jogadores se potenciem e que o clube também se potencie. Acima de tudo, às vezes ele está a ver uma coisa que só depois é que tinha razão, ou outras coisas, que ele está focado numa coisa e nós conseguimos ver outra e chamamos a atenção que aquilo pode estar a acontecer. Sim, isso acontece algumas vezes. Cláudio Eiras, e a tua ligação ao futebol? Agora por agora fizeste uma pausa, não estás a marcar golos? Não estou Decisivos? a marcar golos decisivos. Não, infelizmente, eu digo infelizmente, como água mesmo, porque eu tenho uma paixão enorme pelo futebol. Eu estava como diretor desportivo no Sinterense, onde estava o Mr. Carlos e o Luís Loureiro, e tive uma oportunidade de trabalho onde pensei e aceitei de bom agrado também, e não me permite fazer as duas coisas, e tive que abdicar do futebol com alguma mágoa, sim. Mas ainda pensas voltar ao futebol? Nós nunca sabemos o futuro, enquanto tiver paixão. O futebol é sempre uma porta meio aberta, meio fechada, não é? Sim, eu vou acompanhando tanto o futebol profissional como o futebol das segundas divisões, como o distrital. Vou acompanhando. Felizmente tenho amigos em várias divisões, que isso é bom, e vou tentando acompanhar principalmente os meus amigos. E obviamente vou acompanhando, vou estando por dentro daquilo que está a acontecer. Não consigo dizer o futuro, não sabemos, mas como tu disseste bem, o futebol está ali sempre a porta meio aberta e vamos ver. Tenho uma última pergunta para ti, mas eu vou fazer uma última pergunta ao Bruno. Porquê o Torriense, Bruno? Porque o Torriense? Por vários motivos. O Torriense por vários motivos. Eu já antes do Mr. Luís Loureiro assumir o comando técnico do Torriense, já havia uma abordagem da parte do ex-treinador, o Quimberto, para vir para cá. As coisas não aconteceram. Eu tenho o prazer de trabalhar com... Isso era puxada, né? Mas tenho o prazer de trabalhar com o Mr. Luís Loureiro, que é o terceiro clube em que estamos juntos. Estivemos em França, estivemos no Casa Pia, com um enorme sucesso, e agora pela terceira vez, e fui contactado sim pelo Mr. Luís Loureiro para ingressar no Torriense. Aceitei de imediato, como é óbvio. Eu ponderava, inclusive, depois de sair do Casa Pia da forma que foi, pendurar as chuteiras, com alguma tristeza, também com alguma mágoa, não preparado. Eu não sei se há forma de se preparar para abandonar a carreira do jogador. E aceitei porque tive vários amigos meus chegados que já representaram o Torriense e eu já joguei aqui contra o Torriense várias vezes, desde miúdo e como sénior também já algumas vezes, e as coisas são todas boas. Falar deste clube, como o Carlos também já disse bem, este clube tem tudo e merece patamares maiores, porque realmente as pessoas que estão dentro deste clube proporcionam-nos condições que são poucas as equipas, muito poucas as equipas nesta divisão, e inclusive, uma vez mais como o Carlos disse, inclusive equipas de segunda liga que não têm as condições que o Torriense oferece. Portanto, por tudo, pelo clube, pela história do clube, pela cidade, pelo prazer que eu já tive, o primeiro jogo que eu vim este ano, em que ainda não estava inscrito, e vim assistir ao jogo da minha equipa, em que eu vejo o estádio cheio, jogamos em casa, e sim, o jogador gosta de sentir chegar ao campo para aquecer e já estar uma multidão aqui no estádio, torcer pela equipa, porque jogar em estádios despidos o jogador não gosta. Portanto, por tudo o que envolve este clube, a cidade e os responsáveis deste clube, e vim convite do Mr. Luís Loureiro e aceitei, e estou a gostar imenso da equipa, do projeto, dos meus colegas de equipa, principalmente temos um grupo fantástico. Eu acho que temos todas as condições para conseguir o nosso objetivo, é um objetivo real. Muito bem, Cláudio Eiras, uma última questão neste programa. Qual era o 11 inicial
há 21 anos atrás no Estádio das Antas? 11 inicial. Humberto, Marco, Vítor Martins, Bruno e Edgar, Pedro Hipólito, Teixeira, Mauro, Luís Nunes, Tetinha. Não sei se falta algum, deve ser por aí. Faltas tu, né? Não, eu entrei. Exatamente. O Mister vai jogar cá ele atrás. e o Yeah. Baldeiro. Não, mas há aqui uma história curiosa. Nós tínhamos jogado contra o Académico Viseu aqui no sábado. O jogo foi na terça-feira. Jogámos aqui para o campeonato contra o Académico Viseu, onde ganhámos. E eu fiz um bom jogo, joguei a titular. E terça-feira contra o Porto, um jogo que toda a gente quer jogar. E o Mister optou pelo 11 que ele pensou, e bem, ganhou. Onde eu não estava de início. E, pá, obviamente fiquei triste para comigo. E há ali uma mistura de sensações incrível. Em poucos minutos estava muito triste antes do jogo por não estar a jogar. Contigo e depois e com o acabei. Como? Contigo e com o treinador. Exatamente. Também, exato. As coisas são assim mesmo. Chamei-lhe todos os nomes, não, estou a brincar. Estou a brincar. Não, e passado pouco tempo, acaba-se o jogo com uma alegria enorme, se calhar a maior da minha vida. Muito obrigado aos três. Daqui a pouco vamos ouvir então o Henrique Correia. Aqui ao meu lado esteve o autor do gol no Estádio das Antas, Cláudio Oeiras, Bruno Simão, reforço do Torriense, com uma história bonita no futebol português e internacional, e também Carlos Simões, adjunto de Luís Loureiro. Foi de facto uma vitória brilhante do Torriense há 21 anos atrás no Estádio das Antas. E quem melhor do que o Henrique Correia, que está comigo, que foi ele que fez a narração deste jogo, o Futebol Clube do Porto Torriense, para nos recordar os momentos vividos em pleno Estádio das Antas. Olá Henrique, de facto foi um dia inesquecível. É verdade, um dia histórico que nós dois tivemos o privilégio de desfrutar in loco no Estádio das Antas, eu na narração e tu na reportagem. Tiveste ainda a possibilidade de estar no relevado junto aos jogadores e toda a euforia que reinou naquela célebre terça-feira de Carnaval, num dia mágico, um dia histórico, um dia que vai ficar para sempre indelevelmente gravado nas nossas memórias, porque realmente foi um dia em que o Torriense fez história. Um golo de Cláudio Oeiras aos 89 minutos, uma jogada da esquerda de Jaime Baldé e o Cláudio Oeiras à ponta de lança, de uma forma acutilante, a atacar a bola e a introduzir na baliza que era defendida por Costinha. De facto, uma jornada épica do nosso Sport Clube União Torriense. Henrique, lembro-me que tiveste à vontade 2 minutos a gritar golo. Isto no mínimo, para não ser tão exagerado a emoção que descreve uma emoção da altura do gol. Oh, Rui, o 0-0 já era bom e aquele golo quase no fim, portanto a adrenalina vem toda. Portanto é impossível tu não descarregares a adrenalina quando sabes que a tua equipa, uma equipa do escalão secundário, está a jogar frente a uma equipa que é pentacampeã ou que vai ser pentacampeã, era tetracampeã no Estádio das Antas. Portanto, obviamente que era uma situação inusitada e aquilo no último minuto, portanto, sai um golo que coloca o Torriense em vantagem, com uma perspectiva de eliminar o tão poderoso Futebol Clube do Porto, e obviamente que a descarga é brutal, como tu deves ter sentido lá embaixo no relevado, junto aos protagonistas, portanto, de uma forma única. Penso que só quem viveu o jogo como nós vivemos, e os adeptos que foram realmente ao Estádio das Antas, só aqueles que estiveram in loco é que podem sentir toda aquela emoção grandiosa. Depois do golo, aqueles minutos que restavam pareciam uma eternidade. Uma eternidade. De facto, eu penso que o árbitro naquela altura, acho que ainda não havia a placa do tempo suplementar, presumo que não, mas o jogo nunca mais acabava, Rui. Penso que foram 4 minutos, mais coisa menos coisa que o árbitro deu. Uma lograda de fé ainda tem um cabeceamento que a bola passou ali perto da baliza de Humberto, mas foram 4 minutos com 4, 5 minutos que pareceram meia hora que nunca mais acabava o jogo. 2 imagens que não me saem da memória, o
Jardel no túnel de acesso do Estádio das Antas, a ver os minutos finais. Recordo-me de o ver a partir dali, exatamente, estava lá em baixo, e de Humberto, o guarda-redes do Torriense, que naqueles minutos me perguntou mais de uma dezena de vezes quanto é que faltava para acabar o jogo. Pois, é verdade. Eu também sei que o Luís Brandão, que era o técnico do Torriense na altura, a 20 minutos de jogo, se virou para o Luís Cristóvão e disse: não está mal, 0-0, já passaram 20 minutos, está a correr bem. O que ele de facto não pensaria nessa altura era todo o sucesso que viria a seguir e a forma como também o nome dele ficou gravado à história do Torriense, e aquele feito não é único, mas é um feito muito marcante da É dos história. Mais importantes da história do Torriense. Sem dúvida. Eu penso, Rui, que neste trajeto que nós temos na rádio, eu tenho 3 momentos que marcaram, muitos mais, mas este das Antas foi um dos momentos que marcou. Também a subida de divisão na Maia, nunca mais me vou esquecer desses momentos. Também ao minuto 94 conseguimos fazer o 3-2, um autogol de Elísio, e depois pelo antagonismo, mas também de uma forma marcante, a derrota na Madeira, que nos fez regressar de novo à segunda divisão e que não estaria nas nossas perspectivas um mês antes, porque o Torriense estava com alguma folga e deixou-se cair de uma forma ruinosa na segunda divisão. Voltando a um passado muito recente, semana passada, que análise é ao empate do Torriense em Oliveira do Hospital? Olha, a semana passada o Torriense somou um ponto num campo difícil, num campo onde só o Benfica de Castelo Branco venceu por 3-0 e num campo onde 7 equipas tinham empatado. Com um empate frente ao Torriense, o Oliveira do Hospital fez o 8º empate no seu terreno, tinha ganho 3 vezes no seu reduto. Eu penso que o Torriense poderia ter ganho o jogo. Penso que o Torriense, se marcasse primeiro, poderia ter ganho o jogo, e penso que o Torriense, tecnicamente, nós fomos falando isso, portanto, durante a nossa narração, o Torriense era superior ao Oliveira do Hospital, não tenho dúvida nenhuma. Agora, também não duvido que o Oliveira do Hospital em casa é uma equipa forte, é uma equipa que tenta realmente somar pontos. Não foi por ali, ou não é por ali, que o Torriense vai deixar de alcançar o segundo lugar, mas presumo que neste contexto o Torriense poderia ter saído ao Oliveira do Hospital com uma exibição mais conseguida, com 3 pontos. O que é que vai acontecer este fim de semana? Perspectivas para este Torriense Marinhense? Olha, neste fim de semana, portanto, é um jogo que se enquadra nesta quadra de carnaval, passa aqui o pleonasmo. A realidade é que o Torriense normalmente não é uma equipa muito feliz na quadra carnavalesca, mas acredito que o Torriense tem tudo para ganhar e vai seguramente vencer o Marinhense. O Marinhense, que é uma equipa que tem tido alguns problemas, com alguma debandada também de jogadores, portanto uma equipa muito diferente daquela equipa que o Torriense venceu na primeira volta na Marinha Grande por 2-1. Acredito que o Torriense vai somar 3 pontos. Falemos agora do futebol feminino, que tem uma primeira fase imaculada. A equipa vai então agora para a fase final, almejando a subida de divisão. O que é que tens a dizer sobre este trajeto desta equipa que fez esta primeira fase de uma forma brilhante? Olha, só espero que de facto com o brilhantismo que esta equipa teve na primeira fase, uma fase fantástica realmente, só ao alcance de uma grande equipa, espero que esta equipa depois consiga no play-off subir divisão, porque seria de uma injustiça tremenda que uma equipa que consegue uma performance como uma equipa do Torriense depois não suba divisão. Presumo que é uma história de sucesso que vai ter como epílogo, e acredito que esta equipa recheada de grandes jogadoras e também muito bem comandada, não é? pelo professor Nuno Cristóvão, acredito que realmente esta equipa no final se possa guindar à subida de divisão, porque tudo aquilo que tem feito até ao momento é consentâneo com uma equipa de grande gabarito. Tal e qual como o futsal, que está nos quartos de final da Taça de Lisboa, portanto esta equipa de futsal tem também estado a fazer um campeonato brilhante. É mais uma história de sucesso, portanto acredito que também que a equipa de futsal também possa presentear todos os adeptos do Torriense com uma subida de divisão. Portanto, é a equipa mais temível, é uma equipa que já arrasta multidões atrás de si, portanto não há dúvida nenhuma que o futsal no Torriense está a ter uma dimensão muito interessante, e penso que a equipa do Torriense de futsal, se tudo correr como é expectável, vai subir divisão.
e rapidamente vai guindar-se ao escalão mais alto do futebol português. Muito obrigado, Henrique Correia, o comentador da ONFM, da Scoot TV e também da Torres Vedras Web, numa altura em que passa o comboio do golo. Sem golos, vamos ouvir a Teresa. Agriloja, Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, Agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja, Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, Agriloja, ao seu lado para a vida. Uma semente junto à terra, um fruto para apanhar. A voz que canta ao vento, o coração a cultivar. O prado verdejante, ovelhas brancas a pastar. As galinhas na capoeira e o som da máquina a lavrar. Agriloja, Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, Agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja, Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, Agriloja, ao seu lado para a vida. Um cão corre no jardim, o corta-relvas a rolar. A água carrega a terra, desenha traços no ar. A casa abraça as cores, bricolagem ao seu redor. Vinho, mel na mesa para viajar pelo sabor. Agriloja, Agriloja, É tudo o que precisa. Agriloja, Agriloja, Ao seu lado para a vida. Agriloja, Agriloja, É tudo o que precisa. Agriloja, Agriloja, Ao seu lado para a vida. Agriloja, Agriloja, ao seu lado para a vida. Mais um fim de semana à porta, mais uma jornada de Sport Clube União Torriense. Estamos no centro do Carnaval de Torres Vedras, naquele que é o carnaval mais português de Portugal. Amanhã, sábado, pelas 16 horas, o Torriense vai defrontar aqui mesmo, no Manuel Marques, o Maranhense. Não há desculpas para não vir ao estádio. Pode vir mascarado, sem estar mascarado. A verdade é que o sol de primavera já nos visita para termos uma tarde em cheio de futebol. Às 21 horas, a nossa equipa sénior masculina de futsal vai até Sobral Montagraço para os quartos de final da Taça da Associação Futebol de Lisboa. Pelas 21 horas, vamos então assistir a este que se espera mais um grande jogo. Todos quantos não podem assistir aos jogos no estádio, podem fazê-lo em direto nas nossas redes sociais, no Sport Clube União Torriense, na ONFM e na Torres Vedras Web. O Sport Clube União Torriense não quis ficar de fora do Carnaval de Torres Vedras e criou a sua edição limitada dos tão famosos crachás de Carnaval. O nosso crachá diz: hoje vou a penaltis. Não sabemos se vamos ou não a penaltis, mas para ficarmos a saber, acompanhe tudo no Sport Clube União Torriense. Desejamos um excelente fim de semana e já sabe, seja sócio, seja mais torriense. Somos nós.